Olá, a paz seja convosco, amém? Vamos para mais um dia de célula, mais um dia na presença de Deus. E o tema de hoje é o seguinte: está na hora de crescer. Fala aí consigo mesmo, com você, para a tua alma. Fala assim no teu interior: eu preciso crescer. É necessário crescer, como está descrito em 2 Pedro 3,18, tá? O texto fala sobre o dever de crescermos espiritualmente. Não apenas crescemos fisicamente com a nossa estatura. Tem muita gente que vai falar assim: nossa, eu não cresci apenas para cima, mas eu cresci também para os lados, né? Pois é, gente. É necessário crescer, é necessário deixar de lado a meninice, né? Ser meninos e ser meninas de lado. Como assim ser menino e menina? Porque tem atitudes nossas, né? Que infelizmente não condiz com o nosso tamanho, com o nosso tamanho espiritual, com o nosso psíquico, com o nosso intelecto. Por quê, Fábio? Porque é o seguinte: no jardim de infância, você lembra quando você tinha suas coleguinhas ali da sala de aula, quando você falava assim: tia, olha só o que ele fez comigo, ele tá fazendo careta pra mim, olha, ele me beliscou, tia, olha, ele pegou o apontador da outra, sabe aquela coisa de criança, né, de dedar o outro, enfim. Nós, infelizmente, como adultos e como igreja também fazemos isso, apontamos pro nosso irmão, né, nós deletamos, né, muitas vezes pessoas no nosso coração, e nós muitas vezes apontamos, né, nós falamos coisas do irmão sem saber, coisas de criança. Isso é coisa de criança. Tem muita gente que às vezes nem vem conversar conosco porque: eu vou conversar com o pastor Fábio. Você viu o tipo de papo que ele tem? Ele é muito imaturo, ele é muito infantil. Você viu o gesto, né? Você viu o jeito que ele tratou aquela pessoa? Você viu o comportamento do Fábio? Eu não quero nem ser amigo dele, porque você viu? Essas coisas impregnam na nossa vida. E é necessário deixar isso de lado, é necessário crescer. É necessário você se dispor às vezes de muitas coisas dentro de você para que você possa crescer espiritualmente, evoluir. Nós estamos nessa terra para uma evolução, sim, tá? Estamos aqui para evoluir e não para regredir, tá? Então isso que está escrito em 2 Pedro 3,18 fala muito sobre a gente crescer espiritualmente. Há vários meios para a gente crescer, né? Há diversidades de crescimento e como crescer. Mas nós espiritualmente crescemos estudando a palavra, meditando nela de dia e de noite, tá? Nós crescemos espiritualmente quando nós oramos, quando buscamos a face de Deus, quando nós encontramos Deus no secreto, no nosso quarto, nas madrugadas, nos jejuns, no louvor, na adoração. Enfim, tem muitas coisas que nos faz crescer, e é necessário a gente ter essa prática em nossas vidas para que então possamos crescer. Uma árvore, ela cresce se tem sol, ela cresce se tem terra, se tem adubo, se tem água, e no final dela, né, quando ela cresce, fica grande, além de dar sombra, ainda ela frutifica, ela dá flor, ou seja, ainda ela é casa de morada de muitos animais, de muitos bichos. Então na hora da gente crescer como árvore, frutificar, crescer os nossos ramos, sabe? Multiplicar mesmo, alargar aquilo que temos, né? O que você tem, vamos multiplicar, vamos crescer, vamos frutificar. Em 1 Coríntios 14:20 fala assim: irmãos, não sejais meninos do entendimento, na malícia sejam crianças, mas adultos no entendimento, porque a palavra fala aqui: vinde a minhas criancinhas. Tá correto a gente ser, mas há essa ingenuidade, tirar essa malícia do nosso coração, sabe? Ser como criança para entrar no reino de Deus, mas é necessária atitude de adulto, tá? Ser mente de criança, atitude de criança é a atitude de ser, não ter maldade no coração. Sabe aquela criança que briga, mas que logo faz as pazes? Por quê? Porque elas querem a companhia do outro, e às vezes os adultos brigam, né? E ficam meses e anos sem falar até morrer, né? Às vezes morre sem falar, só por causa de uma coisa tonta. E a palavra de Deus essa noite fala a respeito disso, fala a gente crescer no entendimento da palavra, no conhecimento,
Crescer no conhecimento e entendimento requer esforço, requer muito esforço. Porque quando a gente para estudar, você que estuda, você vai me entender. Porque é um esforço muito grande quando a gente para estudar. Quando a gente, eu vou fazer tal curso porque eu gosto, porque eu entendo, vou fazer tal coisa porque eu entendo um pouquinho dessa área, mas quando você está dentro, né, da faculdade ou dentro daquele curso, seja técnico, seja lá qual for, quando você vai se aprofundar, você vai falar assim, nossa, eu achava que eu sabia, mas na verdade eu não sei de nada. E a mesma coisa com Deus, tá? A mesma coisa na palavra de Deus. A gente tem que aprofundar, a gente acha que sabe, mas na verdade não sabemos nada. Por isso que é interessante a gente conhecer a palavra, como diz as Escrituras, meditar de dia e de noite, sem parar, para que o conhecimento venha, para que nós possamos crescer em conhecimento, tá? Esse entendimento é a capacidade de avaliar ou julgar algo. Porque quando a gente entende, a gente tem até a capacidade de julgar algo que é certo, algo que é correto, ter o juízo de Deus. Por isso a palavra, né, ter esse entendimento, ter esse desejo e esse prosseguir em conhecer requer esforço. Oséias já dizia isso, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Então esse prosseguir exige um esforço. E qual é a dificuldade então que temos para crescer, né, no conhecimento? Pergunto para você, qual é a minha dificuldade para crescer no conhecimento? Qual é a minha dificuldade que eu tenho, que eu encontro para ler a palavra de Deus? Será que são as palavras difíceis? Mas existem dicionários, né? Existe em Google, né? Glória a Deus que existe em Google. Cristãos, você, célula, que não se esforça para conhecer e entender a palavra de Deus, vive então como um bebê espiritual, como está descrito em Hebreus 5, do 12 ao 14, depois do capítulo 6, do versículo 1 até o 2. Há cristãos que pelo tempo de convertidos deveriam ser mestres, né? No entanto, continuam crianças espirituais, né? Tomando leitinho, né? Em vez de tomar o alimento sólido como adultos, mas continua ali com o leitinho, né? Não posso falar muito bem aqui não, porque a pessoa vai se frustrar, ou a pessoa vai deixar de ir na igreja, né? Às vezes a gente não está pronto para escutar certas coisas. Por quê? Porque estamos imaturos, né? Às vezes a gente não quer escutar a verdade, não quer receber um chacoalhão, sabe? Porque a gente é muito orgulhoso, e orgulho é coisa de menino, orgulho é coisa de menininha. Mas homens e mulheres de Deus são humildes para reconhecer quando erramos, quando caímos, não é mesmo? Qual é o perigo de estarmos sujeitos por não crescer no conhecimento da palavra? Que perigo eu corro por não conhecer a palavra de Deus, para não conhecer Deus, né? Quem não se interessa em crescer no conhecimento corre o risco de ser destruído. Então, se você não prestar atenção, se você não parar o seu tempo para poder ter um tempo com Deus, um tempo com a palavra, um tempo a sós com Deus, você vai ser destruído. Em Oséias 4,6 diz: não é só o diabo que destrói, a ignorância também nos destrói. Muitos cristãos estão com a vida espiritual destruída, casamento, família, emprego, a vida profissional, a sua empresa. Por quê? Porque lhe falta conhecimento, lhe falta entendimento da palavra. São cristãos que não conhecem a Deus. Porque a falta de conhecimento da palavra pode arruinar a vida de um cristão. Quem não se interessa a crescer no conhecimento está mais vulnerável, mais suscetível ao erro e ao pecado, como está em Mateus 22, 29 ou em Isaías 5,13. Jesus disse que muitos erram por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, ou seja, eu não conheço que Deus tão grande é esse. Deus é grande, Deus é poderoso, como já falei anteriormente num vídeo desses, né? Às vezes falta conhecer como Deus é, que quando nós conhecemos Deus, quando nós entendemos quem é Deus, o que é o resto na nossa vida, o que é a dor, o que é o desespero, o que é a angústia, quando conhecemos a palavra de Deus, que é uma bússola, que nos norteia, que nos direciona para o correto, para o certo, para o sucesso. A obediência é a chave do sucesso. Mas quando eu leio a palavra de Deus, eu estou em obediente com Deus, e quando estou obediente com Deus, o sucesso vem automaticamente. Eu sou um imã do poder de Deus, eu sou um imã que atrai a presença, e não só a presença de Deus, mas quando eu atraio a presença de Deus, vem tudo o resto com Deus. O que Deus é? Ele é poderoso, aleluia, e tudo vem com Deus a meu respeito, vem tudo para mim, a graça, a misericórdia, a salvação, a alegria, a justiça, a paz, o seu reino vem sobre mim.
Quando nós atraímos Deus através da palavra, através das orações, através do secreto, que você possa prosseguir em conhecer o Senhor e que você seja um imã que atrai a presença de Deus, e com a presença de Deus vem a sabedoria que vem do alto, que te direciona para o correto, para o certo, para o sucesso. Aleluia! Glória a Deus! Você já viveu a prática de um pecado? Será que você já cometeu um pecado? Fala aí para você mesmo, para você, tá? Não precisa falar não, fala para você. Deus está hoje, gente, nos convidando a investir em nossas vidas espirituais. Invista na tua vida espiritual. Como eu posso investir? Comprando uma boa Bíblia, sabe? Ter tempo, né? Porque tempo é investimento, ter um tempo com Deus. Como eu posso investir em cursos online? Também existem muitos cursos, existem muitas pregações, tem uma infinidade, uma vasta diversidade pela internet que vai te auxiliar nessa tua caminhada. Sem contar os congressos, sem contar os seminários, sem contar com tudo isso, né? Os retiros, enfim, tem tanta coisa, tem tantas palestras, né? Tem tantos livros que dá para você se aprofundar. Então invista a sua vida espiritual. Tá? Vamos estudar a palavra, deixar a preguiça de lado, o comodismo, né? O achismo também. Vamos mergulhar nas águas mais profundas do conhecimento de Deus. Está na hora, gente, da gente crescer. Um beijo, fica com Deus, Deus abençoe vocês, tá?